para dentro de nós. Então, tudo que a gente sente se torna maior do que aquilo que a gente tem consciência. E quando as nossas emoções, elas conseguem dominar a nossa consciência, a nossa racionalidade, aquilo que de fato a gente fica completamente vulnerável. Com certeza. E com toda certeza, essas emoções desafiadoras num cenário desse, elas tomam conta de tudo. E aí não tem vez mesmo, assim. Acaba, igual eu falo muito com a minha psicóloga, né? Eu falo com ela, nossa, parece que a negatividade tá me engolindo, sabe? Tipo assim, os sentimentos ruins me engolem, assim, sabe? Engole meu cérebro, tipo, que a gente faz tanta força pra tentar mudar aquele cenário e não dá, sabe? Eu falo, nossa, é muito forte, né? Toda essa sensação. E essa falta de presença também, que você fala, tipo, a sensação de não se sentir vivo, né? É muito complexo. E assim, você falou, né, que você tava num estágio bacana de vida e tudo mais. E no seu segundo burnout, como que tava toda essa situação? Porque você já tinha tido um, e aí você teve o segundo também. E assim, o cenário tinha mudado, as coisas ainda estavam caminhando. No primeiro, eu tava terminando a faculdade, a loja tava começando a crescer, a We Are Intimate já tava tendo uma visibilidade bem legal, a gente tinha assumido alguns projetos maiores. E o segundo, eu tava vivendo um momento de muito crescimento também na outra empresa, que é a Versiane Swim, minha segunda empresa. E eu tive que dar um gás muito intenso, assim, em relação às demandas. E escala de produção, enfim, muitos problemas, assim, também operacionais e dores do crescimento mesmo, sabe? E é muito legal a gente ver o quão mais resiliente, mais preparado a gente fica a cada desafio. Então, assim, eu falei isso hoje. Falei, gente, se fosse a Yara de 2019, hoje eu tava de cama. Sem sombra de dúvida. Eu tava no hospital internada. Sim. Só que a gente vai construindo, assim, né? O nosso propósito de existir e a nossa razão de estar aqui é realmente consolidar dentro de nós versões mais preparadas de nós mesmos. Não é sobre o outro, né? Então, quanto antes a gente entender que o nosso processo é sobre nós e que o nosso processo é sobre a nossa evolução e o nosso processo é sobre sermos hoje melhor que ontem, a gente consegue entender que existe uma razão por termos desafios semelhantes em graus maiores, né? Sim. Então, era muito difícil naquela época, mas depois veio um outro ciclo muito difícil. E esse outro ciclo muito difícil me testou de novo para que eu me preparasse. E eu estou preparada para um terceiro nível muito difícil. Só que nesse terceiro nível muito difícil, eu consigo contornar algumas situações. Então, é como se, tipo assim, se eu não aprendesse, né, com esse segundo, eu viveria um terceiro numa mesma situação. E a gente tem uma memória muito curta. Então, a gente esquece, né, as merdas que a gente fez que levou a gente para aquele lugar. Então, mais uma vez, excesso, mais uma vez, uma carga excessiva, só que nesse novo cenário com 2 empresas. E aí, 2 empresas, privação de sono, contrariando a minha vontade para estar em um lugar que eu não gostaria de estar. Eu tava num evento no Expo Minas, um lugar, tipo assim, eu não queria ter ido, sabe? Então, assim, me colocando em situações que eu não tinha que me colocar. Sabe? E quando isso aconteceu, eu tive uma crise de epilepsia no meio de um evento, tipo assim, acordei numa ambulância, extremamente, assim, inconsciente,